Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como de costume, esse é o áudio dos domingos, às 17 horas. Sempre que possível, colocarei áudios no canal como um extra, mas os vídeos tradicionais que acontecem há mais de 10 anos, todas as terças-feiras, 11h30 da manhã, nos quais eu apareço, eles continuarão normalmente. O áudio é um extra para quem prefere só me ouvir. Sei que tem muita gente que me ouve enquanto limpa a casa, enquanto dirige, né? Então eu sei que tem pessoas que preferem só o áudio. Por isso eu tenho colocado o áudio aqui no YouTube e também nas outras plataformas, aquelas que são exclusivas só para áudios. Então, se porventura as propagandas do YouTube te incomodam, que é uma pena, porque elas ajudam o canal a crescer e ajudam na manutenção do meu trabalho, mas de qualquer forma, se você se incomoda com as propagandas do YouTube, não assina o YouTube Premium, né, que não tem propagandas, você pode me ouvir nas outras plataformas, aquelas que são exclusivas só para áudios. Gente, hoje eu tive a inspiração de fazer um áudio um pouco diferente em relação aos que eu vinha fazendo. Para torná-lo um pouco mais dinâmico, eu pensei em reunir várias questões que eu recebo ao longo dos anos sobre lei da atração. Esse assunto, ao longo do tempo, acabou ficando um pouquinho banalizado, né? A gente ouve muitas distorções do tema ou simplificações. Enfim, cada um tem uma percepção do assunto. Não é algo ainda totalmente comprovado pela ciência, porque a ciência ela é baseada em causa e efeito, né? Enfim, então a gente pode considerar que a lei da atração ela se baseia nas leis herméticas. Basicamente com aquela ideia que tudo que está dentro está fora, tudo que está em cima é como que está embaixo. Então, na medida em que a gente se conhece, conhece as nossas crenças e conhece a perspectiva pela qual a gente olha para a realidade, a gente vai manifestar uma certa realidade. Porque o que é exatamente a lei da atração para quem é totalmente leigo no assunto? Ela é um princípio energético universal que afirma que semelhante atrai semelhante, ou seja, falando de um jeito mais objetivo, aquilo que você vibra por meio dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas crenças, é o que você atrai para a sua realidade. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é simplesmente pensar positivo, mas é pensar, sentir, vibrar positivo e já viver internamente aquilo que você deseja manifestar. Vocês já ouviram aquelas pessoas que às vezes falam assim: ah, eu não me visto para o lugar que eu trabalho, para a função que eu tenho hoje, eu me visto para o lugar que eu quero chegar. Ou aquela ideia, né, que vem em especial da cultura norte-americana, o finja até que se torne real. Fake it until you make it, né? Então, primeiro você finge até que a coisa se manifeste. Essa ideia, gente, de fingir até que se torne real, embora use a palavra fingir, na verdade não é nada mais, nada menos do que você se colocar na mesma vibração daquilo que você quer manifestar. Mas claro que isso não é algo que acontece do dia para a noite, né? Eu conversando com um mentor amigo nas minhas consultas espirituais, ele fala que o nosso poder de cocriação aqui nessa terceira dimensão é muito mais lento do que nas dimensões superiores, né? Por exemplo, na quarta dimensão ou nas dimensões mais elevadas, você pensou e cocriou, é imediato. Não tem esse delay que tem aqui na terceira dimensão, que até você cocriar aquilo que você visualizou e sentiu, às vezes se passam meses, às vezes anos, às vezes algumas existências, até você conseguir materializar aquilo que você pediu, aquilo que você visualizou, né? Então, como aqui é um processo lento, porque nós somos aprendizes de alquimia aqui na 3D, né? Nós somos aprendizes para aprender a lidar com a lei da atração.
Já nas dimensões mais elevadas, que são mais sutis, então você pensa em alguma coisa, você visualiza e aquilo já se manifesta na mesma hora, porque não existe essa diferença, né, entre a que acontece aqui na 3D, onde tudo é muito mais denso, de você pensar alguma coisa e sentir e demorar muito tempo para ver o resultado da cocriação. Não, lá é tudo imediato. E o que acontece muitas vezes aqui nesse plano é que às vezes a gente cocria alguma coisa, então às vezes você quer ter um emprego X, um relacionamento, uma casa, um apartamento, enfim, uma melhora na sua saúde, e você visualiza aquilo, mas quando a coisa tá para chegar, você começa a questionar. Peraí, por que não veio ainda? Peraí, isso não funciona. Ai, que besteira, não acredito nisso. E quando você faz isso, você muda a sua frequência. E a energia receptiva que era necessária você estar para que a coisa se materializasse, ela deixa de ficar receptiva. E essa mudança da receptividade faz com que muitas vezes aquilo que estava para chegar seja bloqueado porque houve uma mudança no padrão vibratório. Inclusive, gente, no prefácio do livro Sinal Verde de André Luiz, o Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, ele fala uma explicação muito boa sobre o pensamento. Ele fala o seguinte: não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas, emitimos forças e recebemo-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Ou seja, todos nós estamos imersos num campo invisível de pensamentos e sentimentos, como se fosse um grande oceano mental, onde está todo mundo trocando energia o tempo todo, né? E como nós estamos sempre trocando essas energias mentais, a gente precisa aprender a ajustar os nossos pensamentos para que essa troca seja positiva, para que a gente não seja influenciado negativamente e que a gente possa atrair boas vibrações, né? Então essa ideia fala que o mundo mental ele é feito de vibrações e nós trocamos essas vibrações constantemente com outras pessoas, com o ambiente e também com as pessoas que a gente pensa. Se você pensa muito em alguém o tempo todo, você está se conectando com a energia da pessoa. Se ela estiver receptiva, ela também está se conectando com a sua, porque cada pensamento é uma emissão de energia, né? E ao mesmo tempo a gente também recebe a energia dos pensamentos e dos sentimentos dos outros, porque estamos todos conectados. Então, quando você está pensando e sentindo, você está participando desse sistema natural de trocas energéticas, porque a nossa mente nunca está isolada. Tudo que a gente pensa afeta e é afetado pelo que está ao nosso redor. Por conta disso, todos nós estamos conectados por esse campo invisível de pensamentos e sentimentos. O que você pensa e sente, você está enviando para o mundo, né? E você também recebe o que os outros emitem. E não é à toa, gente, que eu falo tanto aqui no canal sobre a importância da gratidão, sobre a importância de focar na luz, né? Não é porque eu sou santa, não é porque eu sou iluminada, nada disso. É porque eu tenho a consciência do poder que o pensamento positivo tem, e mais do que tudo, o sentimento positivo, né? Eu entendo como a nossa vibração mental ela é capaz de alterar a nossa vida, de alterar o nosso entorno, alterar a nossa realidade, porque é justamente isso que a gente veio aprender a fazer aqui na 3D, a trabalhar com esse poder, a lidar com esse poder. Muitas pessoas falam assim, como é que eu vou saber se a lei da atração realmente funciona? Bom, aí é só você parar, silenciar o seu ego e observar a sua vida. Tudo que você viveu até hoje reflete o que você pensa, consciente ou inconscientemente.
Às vezes é algo que foi gerado em outra existência, em outra encarnação. Uma crença que você gerou em outra existência, né? Então, é independente de você achar você pode até achar que a lei da atração é uma bobagem, mas ela continua ainda assim se manifestando na sua vida. Assim como a lei da gravidade, por exemplo, que é uma lei, não é uma opção, né? Então, quando você muda a sua vibração, a realidade começa a responder de forma diferente. Só que o que acontece, gente, isso é algo que inclusive a gente aprende muito no Theta Healing e também em outras técnicas de reprogramação de crenças. Às vezes a gente gera crenças limitantes em outras experiências. Tem pessoas, né, que às vezes em outra encarnação a pessoa foi religiosa e fez um voto de castidade, por exemplo. E aí nessa experiência na Terra, ela não consegue se vincular com ninguém porque tem uma culpa no inconsciente dela que ela traz do passado, tem esse voto, né, esse contrato, essa crença limitante que muitas vezes fica reverberando no sistema energético e a impede de se entregar para um relacionamento saudável, por exemplo. Então, dentro do espiritismo, quando a gente fala da lei de causa e efeito, né, quando a gente fala do programa reencarnatório, ele tem tudo a ver com a lei da atração, porque é justamente a nossa culpa por conta de questões do passado que faz com que a gente tenha que fazer uma série de reajustes. Porque se não houvesse culpa, se a gente conseguisse superar algumas questões do passado através do amor, a gente não precisaria atrair inúmeras situações adversas nessa encarnação. O que faz a gente atrair essas situações é a culpa que a gente tem do passado, questões mal resolvidas de raivas, rejeições, ressentimentos. Mas felizmente, hoje em dia a gente tem uma série de terapias, né, que podem nos ajudar no processo de expansão da consciência para a gente superar essas crenças limitantes. E com isso a gente passa a vibrar numa nova frequência, porque a gente passa a acreditar e a sentir outras coisas. Se você observar, por exemplo, uma pessoa que está sempre falando que está muito difícil encontrar alguém legal e a pessoa fala sobre isso e se reúne com outras pessoas que falam sobre isso e ela reforça a crença e ela só pensa nisso e tudo que ela olha reforça esse padrão interno. Então ela começa a se relacionar com alguém e quando ela percebe que a crença dela vai se confirmar, ela tem até um prazer mórbido em perceber que ela estava certa, né? Mas é como aquela frase do Henry Ford. Não lembro ipsis literis, mas ele dizia algo assim: se você pensa que você pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. É uma frase que fala do poder da crença, da confiança nas próprias capacidades. Então, se você acha que é de uma certa forma ou se você acha que não é de uma certa forma, alguma situação, por exemplo, em ambos os casos você está certo. Porque é a sua crença sobre aquilo que faz a coisa se manifestar de uma determinada forma na sua vida. Né? Então é interessante você observar, isso é uma coisa que eu repito muito aqui no canal, quem me acompanha faz tempo talvez já esteja até cansado de me ouvir falando sobre isso, mas é interessante você observar sobre os assuntos que você fala, os programas que você assiste, as coisas para as quais você dá atenção, você dá poder. Então, se, por exemplo, você está sempre se juntando com outras pessoas que estão falando mal de alguém, ou se você está sempre tendo comportamentos que são destrutivos para o seu corpo, com hábitos que não são saudáveis, né, com conversas que não edificam, com músicas que baixam sua frequência, você está focando em algo que está te afastando cada vez mais da sua natureza crística. Como é que você sabe que está te distanciando da natureza crística? Pelas coisas que você começa a atrair na sequência. Então você começa muitas vezes a frequentar lugares que as pessoas usam palavras de baixo calão ou têm comportamentos que não são saudáveis. Quando você se dá conta, você está convivendo com essas pessoas, se relacionando, construindo um vínculo afetivo
com uma pessoa dessas, porque você começa a normalizar comportamentos que não deveriam ser normalizados, né? E você começa, no fundo, você sabe que aquilo não é o melhor para você, mas é como se houvesse um padrão interno de você achar que é isso que você merece, porque pode ser que inconscientemente você tenha essa crença de que não merece ser amado, inclusive pode ser uma crença que vem de outras existências, né? Então, por isso que é importante você observar aquilo que você está manifestando na sua vida agora, aquilo que você sente, aquilo que você pensa a maior parte do tempo. E se você quiser mudar essa frequência interna e fazer esse detox, o que é interessante de você fazer, que é uma coisa que eu sempre recomendo aqui, além da meditação, né, como um complemento à meditação, porque a meu ver a meditação deveria ser uma prática diária para todo mundo, é gratuita, né, é só você se dispor a fazer, né, e não ficar encontrando pretextos para não fazer. Mas além da meditação, é você fazer práticas diárias de gratidão. Gente, é impressionante. Quando você começa a agradecer tudo que te acontece, não fica julgando isso é bom, isso é mal, você simplesmente agradece. Quando você começa a exercer isso na sua vida genuinamente, não da boca para fora, talvez no primeiro momento até seja da boca para fora, até você conseguir mudar o padrão, mas depois se torna genuíno. Você vai percebendo as mudanças que isso causa na sua vida, assim, essas mudanças são absurdas, são gigantescas. Tem um livro que eu sempre recomendo, que é o livro A Magia, da Rhonda Byrne, que tem uma série de exercícios para você praticar a gratidão no seu dia a dia. E quando você começa a perceber tudo que você pode agradecer, é aí que você se dá conta como você era ingrato e não percebia, né? Quem nunca? Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo. Então, tem alguns exercícios que a gente pode fazer. Eu fiz um compilado aqui, gente, mas essas ideias não são minhas, são dos vários livros que eu li sobre o assunto, palestras que eu assisti, porque eu estudo esse tema há muitos e muitos anos. Eu venho de uma família espírita, meus pais se tornaram espíritas quando eu tinha 4 anos de idade, e aí desde então frequentei Umbanda, frequentei centro espírita, frequento o centro espírita até hoje. Enfim, então assim, eu tenho toda uma conduta espiritualista apesar de eu ter me formado em psicologia, eu fui estudando outras terapias em paralelo, né, como Theta Healing, como Reiki, constelação, tarô, astrologia. E a partir disso eu desenvolvi o meu próprio sistema de trabalho, que é a mentoria intuitiva de vida astrológica, que é o meu grande foco mesmo profissional hoje em dia. Então eu sempre estudei muito sobre esses assuntos, né? E a cada dia que eu estudo tem coisas novas que eu aprendo e eu vou até comprovando na minha vida, porque quando a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo essas crenças se confirmando, a gente vai percebendo, fala, nossa, olha só, né? Eu vibrei tal coisa, eu acreditava em tal coisa e agora eu estou vivendo tal coisa. E você começa a perceber essa sincronicidade, você começa a entender que está tudo relacionado, que nada é por acaso. Então isso vai nos ajudando também a entender até quais as técnicas que acabam funcionando de uma maneira mais ostensiva no dia a dia. Então um exercício bacana é você escolher, por exemplo, 3 bênçãos diárias. E aí, antes de você dormir, você pode escrever ou mentalizar 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Então assim, antes de você dormir, o ideal é não dormir logo de cara, é fazer uma oração, né? Pedir proteção para os amigos espirituais enquanto você dorme e faz projeção astral, que você seja protegido. E aí você pode lembrar das coisas que você viveu ao longo do dia, pelo menos 3, pode até ser mais, se forem mais, melhor ainda, né? Se forem mais. Mas você pode escolher 3 coisas e agradecer. Então, de repente, você teve um almoço muito legal, você reviu uma pessoa querida, você foi ao cinema, você assistiu um filme que você gostou, que te ensinou uma coisa legal, ou simplesmente por ter respirado, por ter saúde, por ter uma cama para dormir, uma roupa para vestir, um lugar para tomar banho, por ter o que comer, por ter olhos de ver, sabe? É agradecer.
escolher 3 coisas para agradecer. Você vai perceber como o seu sono vai ser diferente. E aí, quando você começa a fazer isso todos os dias, e essa prática da gratidão, ela vai de fato se tornando um hábito, aí é bacana você fazer essa prática de agradecer 3 coisas antes de dormir, né? E se lembrar dessas coisas que você viveu, por exemplo, ao longo do dia, revivê-las, se conectar com essa frequência, e depois você pode também praticar a gratidão ao acordar. Então, quando você abre os olhos, você respira fundo e você agradece a Deus, ou enfim, a quem você acreditar. Você agradece por mais um dia. Você pode pedir que eu veja a beleza em tudo que vier. E você pode, inclusive, isso é uma prática maravilhosa, eu não me lembro exatamente com quem eu aprendi, mas é uma prática muito difundida nesse meio espiritualista, da lei da atração, muita gente fala sobre isso, né? Não sei se foi com aquele livro do subconsciente do Joseph Murphy, Poder do Subconsciente, talvez tenha sido. Quando você acorda, é interessante você já visualizar o seu dia, você já faz uma programação mental do seu dia, de tudo que você quer que aconteça, obviamente dentro de uma frequência luminosa, amorosa, ética, obviamente, né? Porque se não for ético, vai se desconectar da fonte criadora. Então, para você co-criar, você precisa estar em consonância com a fonte. Para estar em consonância com a fonte, as suas atitudes precisam ser justas, verdadeiras, éticas, né? Corretas. Então, você começa já a visualizar como é que você quer que seja o seu dia, as coisas que você quer que aconteçam. Então, se você vai trabalhar numa empresa, começa a se visualizar indo para esse lugar totalmente protegido, guiado espiritualmente. Aí você chega lá se sentindo feliz, grato, pleno, encontra as pessoas do trabalho, todo mundo te recebe bem, tá todo mundo de bom humor, o ambiente está leve, harmonioso. Vocês conseguem fechar várias vendas, atraem bons clientes, fazem bons negócios, sabe? Começa a visualizar a cena até o final do dia. Mesmo que não aconteça exatamente o que você visualizou, só o fato de logo cedo você ter se colocado nessa vibração já altera o seu dia para melhor. Porque mesmo que aconteçam pequenas adversidades, o seu olhar perante essas adversidades vai ser outro, vai ser diferente. Porque você já vai ter feito a visualização e você já vai ter se colocado na frequência positiva logo cedo. Então, para relembrar, é bacana antes de dormir já fazer as 3 bênçãos diárias, escolher 3 coisas para você agradecer. Você pode escrever, você pode falar ou pensar. Depende do que for mais fácil para você. Além disso, ao acordar, escolher coisas para você agradecer também e já começar falando gratidão por mais um dia, que eu veja a beleza em tudo que vier, outra frase que você queira falar, e aí você já começa a fazer a visualização do dia. Uma coisa interessante, gente, para quem tiver interesse, no meu Instagram, já falei a palavra, na rede vizinha, vocês vão encontrar a oração de limpeza profunda, tá? Vocês vão ver nos destaques da minha rede vizinha, vocês vão ver esse título, oração de limpeza. Eu acho que, se não me engano, é esse o título que está ali. Além desse destaque, vocês também, se vocês procurarem, vocês vão encontrar essa oração no meu feed. Eu não sei quem é o autor dessa oração, mas ela é fantástica, é uma oração com uma série de reprogramação de crenças. Se você sentir afinidade com a proposta, você pode fazê-la ao longo de 21 dias, tá? É gratuito, é só você entrar lá, fazer a oração sempre no mesmo horário ou num horário aproximado, de preferência. As pessoas que fazem, eu mesma já fiz algumas vezes, não recomendo que você emende, né, uma oração na outra. É importante fazer por 21 dias, esperar alguns meses, fazer de novo, não ficar emendando, para que você possa ver os resultados de uma maneira mais aprofundada.
Mas eu já fiz, conheço muita gente que fez, e é uma oração que mexe bastante com contratos do passado, com crenças limitantes. Às vezes você sente essas mudanças até reverberando no seu físico, isso acontece. Tem gente que tem questões físicas mesmo por conta da oração, que também indica essa limpeza. Claro, obviamente que essa oração, isso eu nem precisaria falar, mas é sempre bom relembrar, né, gente? Essa oração não substitui uma consulta médica, uma consulta psiquiátrica, uma consulta psicológica, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui tem que ser um complemento aos tratamentos tradicionais. Nada disso substitui um tratamento padrão. Então, se você tem questões de saúde mental, procure um profissional de saúde. Se você não tem condições de pagar um psicólogo, um psiquiatra, você pode buscar pelo SUS, você pode buscar um atendimento psicológico, por exemplo, nas clínicas escola de psicologia, né? Os alunos, eles atendem nas clínicas escolas e são supervisionados pelos professores. Então, é uma possibilidade. Os preços muitas vezes são simbólicos ou às vezes até gratuitos, caso você não possa pagar nada nessa clínica escola. Além disso, você encontra atendimentos com psicólogos gratuitamente em centros espíritas, às vezes até em igrejas. Aí não tem a ver com a religião, tá, gente? O atendimento ele é viabilizado por esses espaços, mas ele não tem um vínculo religioso. Então, você pode, por exemplo, na Casa do Consolador, da Mônica de Medeiros, eu sei que agora, desde, se não me engano, de maio desse ano de 2025, eles começaram com um projeto que, se não me engano, se chama Escutando Você, que se você provar que realmente você não pode pagar, você pode ser selecionado para receber esse atendimento. São diversas sessões gratuitas com psicólogos. E além dessas iniciativas dos centros espíritas ou dos centros espiritualistas, hoje em dia tem muitas plataformas online com terapeutas, com psicólogos que atendem a preços de atendimento social mesmo, a preços simbólicos. Então tem muito recurso, tá? Se você quiser ajuda, é só você procurar que você vai encontrar ajuda, além de todos os vídeos e palestras gratuitas que a gente encontra no YouTube, que também podem servir como um complemento. Não são uma terapia, obviamente, mas podem servir como um complemento a uma terapia que você já faz. Então, é uma questão de você querer se trabalhar, de você se abrir, de você buscar um terapeuta com quem você tem afinidade. Além disso, outra coisa que eu sempre recomendo no canal, sempre bato nessa tecla, se você for espiritualista e quiser receber passes num centro espírita, é maravilhoso, gente. Um bom centro espírita é um lugar idôneo. Quando você faz um tratamento ali, né, de receber mesmo passe toda semana, o passe é gratuito. E é maravilhoso, porque a conexão espiritual que nos possibilita quando a gente está receptivo é gigantesca. É um trabalho lindo que os centros fazem, né? Você também pode buscar algum atendimento na sua igreja, enfim. Mas eu acho que ter uma religião no sentido de conexão com algo sagrado, com algo mais profundo, traz um novo sentido para a vida. Ter esses hábitos, sabe, de orações diárias, de receber passe, de já começar o dia agradecendo, fazendo a visualização positiva, fazendo essa bênção, essas 3 bênçãos da gratidão, né, antes de dormir também. Você vai perceber que aos pouquinhos a sua energia vai mudando, porque quando você faz essas práticas, você vai abrindo o seu campo energético para os espíritos de luz se aproximarem. E aqueles que não são de muita luz, que porventura estavam no seu entorno, eles não vão conseguir mais te afetar, porque a sua frequência mudou. E aí a sua própria frequência já se torna a sua blindagem, entende? Outra pergunta sobre o assunto que às vezes as pessoas me fazem é assim: qual que é a diferença entre a lei da atração e o pensamento positivo? É importante pontuar que pensar positivo é só uma parte do processo. A lei da atração ela vai além disso. Ela exige uma coerência vibracional, porque você pode até pensar algo, mas se no fundo você sente medo, você sente indignidade, você vai estar emitindo uma outra frequência. Tem um outro livro que eu também sempre indico no canal, que é da Esther e Jerry Hicks, que é o Peça e Será Atendido, que é fabuloso, é fantástico, nossa, é excepcional esse livro.
Se vocês puderem, leiam, releiam, porque tem um conteúdo muito rico ali. O fato é que, às vezes, você pensa numa coisa. Então, por exemplo, você está pensando que você quer um emprego X, mas no fundo mesmo, você não quer. Você tem medo que aquilo dê certo. Você tem crenças limitantes em relação àquilo. E aí você não entende por que a coisa não se manifesta, né? É porque, no fundo, existem crenças contrárias vibrando na frequência oposta. E o fato de você emitir essa frequência oposta acaba bloqueando o processo. Ou porque você acha que não merece, ou porque existe um medo, ou um ressentimento, algum bloqueio. Por isso que é interessante meditar todos os dias, orar, fazer a visualização e, acima de tudo, se você puder e quiser e acreditar, fazer um trabalho de reprogramação de crenças com um bom terapeuta também pode ajudar. Pode ser Theta Healing, pode ser outra técnica de reprogramação que você se identifique mais, aí vai do seu critério, da sua preferência, é uma questão de afinidade, né? Mas se você sente que tem crenças, que tem contratos que você fez, às vezes em vidas passadas, né? Enfim, que tem alguma questão no seu sistema energético, às vezes uma crença que veio da infância, por exemplo. Quantas vezes a gente começa a ganhar dinheiro com o nosso trabalho e começa a ter culpa, achar que não merece, ou achar que, sei lá, está traindo a família de origem, porque a família de origem veio de uma situação mais pobre. E aí você começa a ganhar dinheiro e você se sente diferente dos demais. É a tal da lealdade sistêmica, né, que se fala na constelação, ou da lealdade invisível que você tem em relação à sua família de origem, porque você acha que para ser amado e aceito pela sua família, você tem que repetir os mesmos padrões, por exemplo, de falta, de criticar pessoas que tinham dinheiro, por exemplo. Você acredita nesse padrão. E aí você repete essa crença e muitas vezes quando você está prosperando, e eu falo de prosperidade material nesse caso, você começa a ter culpa. Você fala, não, isso não é para mim, eu não posso fazer isso, está errado, o dinheiro é sujo. E você começa então a dar um jeito de se auto-boicotar para que essa realidade não se manifeste na excelência, porque existe uma lealdade invisível em relação à família de origem, por exemplo, né? Então, não que necessariamente seja isso, tá, gente? Óbvio que tudo que eu tô falando aqui é muito genérico, cada caso é um caso e tem que ser investigado de maneira mais profunda, dentro de um contexto. O terapeuta tem que conhecer a história de vida daquela pessoa. Mas eu vejo muito isso acontecer, né? Da pessoa às vezes não se sentir merecedora, às vezes até mesmo de viver um grande amor. Ela tem um relacionamento incrível, mas ela simplesmente não consegue viver aquilo com entrega, ela não consegue desfrutar, porque a autoestima dela é tão baixa, ela não sente que ela merece ser amada. Muitas vezes é uma mulher que viu a mãe tendo problemas de relacionamento com o pai ou com outros parceiros, e como a mãe não é feliz ou não foi feliz no amor, ela sente que se ela for feliz, ela vai estar traindo a mãe, entende? É um processo totalmente inconsciente, mas é uma crença limitante que fica reverberando no sistema energético. E aí a pessoa não consegue viver um grande amor, ela não consegue se sentir merecedora, porque ela sente inconscientemente que vai estar sendo desleal à mãe. Porque como assim ela é feliz no amor se a mãe não foi? Não é justo. Ela tem que viver a mesma dor que a mãe por uma questão de cumplicidade, de parceria, para se sentir pertencente ao sistema familiar. Gente, claro, tudo isso é um processo inconsciente. Eu não estou falando que a pessoa faz de propósito, né? Mas às vezes ela carrega esse padrão por conta dessa memória do passado. Então, por isso que é interessante a gente se autoconhecer, olhar para dentro, observar aquilo que a gente acredita de verdade, o que está se manifestando na nossa vida. Porque a lei da atração não é pensamento positivo. Pensamento positivo é só uma das coisas, um dos segmentos dentro da lei da atração, é uma parte do processo. Mas a lei da atração ela vai muito além disso, ela fala dessa coerência vibracional, de você pensar, de você sentir, de você conseguir já sentir no seu corpo que aquilo já é real, que não é algo que vai acontecer, mas que é algo que já está no seu sistema energético nesse momento.
entende? Então é um processo muito mais profundo do que essa banalização que foi feita no dia a dia, até porque ela se baseia nas leis herméticas, né, que tem aí uns 5.000 anos pelo menos. Então, assim, uma percepção da realidade muito profunda. Claro, por uma questão comercial, as pessoas acabaram banalizando, né, e acabam tratando esse tema de uma maneira muito rasa. Mas é um tema extremamente profundo, porque fala dessas leis herméticas que trazem essa profundidade gigantesca, por exemplo. Todos os princípios, né, os ensinamentos universais que são atribuídos a Hermes Trismegisto, que é uma figura que une a sabedoria do Egito Antigo e da Grécia, são leis que explicam toda a realidade. Então, por exemplo, no livro Kybalion, que é um livro bem fininho, mas extremamente profundo, esse tema é explicado de uma maneira muito profunda. Eu recomendo para quem tiver interesse que leia o Kybalion. Vocês vão encontrar também palestras excelentes da professora Lucilena Galvão, né, filósofa, falando sobre o Kybalion. Mas basicamente, gente, a própria lei do mentalismo, por exemplo, que fala que o todo é mente, que o universo é mental, explica que tudo aquilo que existe tem origem na mente. Então, antes de se manifestar no plano físico, tudo nasce como um pensamento, como uma ideia, como uma intenção. Então, é uma lei que fala como a nossa realidade ela é moldada pela consciência. Por isso que aquilo que a gente pensa muito, que a gente acredita profundamente, se manifesta na nossa experiência. Por isso a importância da gente estar sempre praticando o orar e vigiar e observando para o que a gente dá atenção, para o que a gente dá poder. É importante a gente ter um caderninho e ficar observando os nossos pensamentos e sentimentos diários. Então, o que eu estou pensando agora? Eu vou lá e anoto. O que eu estou sentindo? Eu vou lá e anoto. E depois, no final do dia, você vê o que predominou, que tipo de pensamento e sentimento predominou ao longo do dia. E a partir dessa análise, você começa a ter mais clareza do que você precisa mudar para a sua frequência melhorar. Como eu falei, às vezes no começo é difícil mesmo, né? Se você já tem um hábito de muitos e muitos anos, que às vezes é um hábito de muitas e muitas vidas, de reclamar, de focar na sombra, de focar no mal, é claro que isso não vai mudar de um dia para a noite, é um processo, é tipo uma musculação de consciência, né, que você vai fazendo aos poucos para obter resultados gradativos. Então, na medida em que você passa a se auto-observar e você começa a refletir o que você quer criar, o que você teme, por exemplo, e aí você começa a alinhar a sua mente com a intenção, esse é o primeiro passo da criação consciente, né? Porque você começa a se observar, peraí, eu acredito em tal coisa, tá, mas eu quero viver outra coisa que é diferente dessa crença. Então, para eu viver essa coisa que eu gostaria de viver, como é que eu tenho que me sentir? Em que eu tenho que focar? Né? Então, se você quer, por exemplo, atrair alguém para se casar, para ter filhos, ok. Começa a se visualizar vivendo essa situação. E aí, quando você se visualiza, você pode se perguntar: o que me impede de viver isso? Qual o pior se isso acontecer? É interessante você se perguntar isso para você começar a cavar no seu inconsciente e descobrir muitas vezes a crença matriz que está sustentando o processo. Se você puder fazer isso com um terapeuta de Theta Healing que você sinta afinidade, melhor ainda, porque aí o processo é mais profundo para fazer a reprogramação de crença, né? Mas é interessante você se auto-observar e pensar, tá, eu quero viver tal coisa, eu quero ter um relacionamento com alguém que eu vou me casar e ter filho. Aí você começa a se perguntar, tá, mas o que me impede de viver isso? E você vai obtendo as respostas sentindo no seu corpo. E talvez ao se auto-observar, você vai perceber, peraí, eu sinto que eu não mereço isso. Ou eu sinto que isso é impossível de existir porque eu não consigo ver muitas pessoas que vivem essa situação. Eu sinto que isso não é para mim. Ou eu sinto que esse relacionamento vai me tirar a liberdade ou que vai me trazer problemas. Então, quando a gente tem essa coragem de se encarar, né?
de olhar para dentro de fato, isso é o verdadeiro autoconhecimento, quando você tem essa coragem de olhar para você, observar o que você pensa, o que você sente, o que você acredita, você começa a entender por que algumas situações nunca se manifestam na sua vida e você entende que não é uma questão de acreditar no que está fora, mas de olhar para dentro. Porque às vezes a mesma situação que você gostaria de viver se manifesta para outras pessoas. Mas para você parece que tem um bloqueio. Por que tem esse bloqueio? Começa a se investigar, não para se culpar, tá, gente? Não é uma questão de culpa. É uma questão de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de autopercepção. Então você começa a olhar para dentro e aí você percebe, poxa, eu falo tanto que eu quero tal coisa, mas eu falo da boca para fora, porque no fundo eu não quero tanto assim. Ou, no fundo eu tenho medo que isso aconteça. No fundo eu penso que se tal coisa acontecer, a minha mãe vai ficar chateada comigo, ela não vai mais me aceitar, porque ela não viveu isso. Ou, eu não quero que tal coisa aconteça, porque aí minha família vai ter inveja de mim. Então, são crenças que às vezes a gente traz no inconsciente. E que só quando a gente tem essa coragem de parar tudo e silenciar o ego e olhar verdadeiramente para dentro, é que a gente entende de fato qual a crença matriz que está bloqueando o processo. Então, às vezes a pessoa fala que quer viver um grande amor, mas no fundo ela tem uma crença interna no sistema energético de medo de perder a liberdade, porque ela tem a memória, às vezes, que vem até de outras existências, de relacionamentos que ela viveu, nos quais ela teve a liberdade totalmente cerceada, nos quais ela teve relacionamentos indignos, onde ela não era percebida, ela tem medo que esse padrão se repita. Então, por uma questão de defesa, de autoproteção, ela dá um jeito de não viver aquele relacionamento que parecia incrível, porque existe esse medo inconsciente de repetir o mesmo padrão do passado. Por isso que é interessante a pessoa fazer terapia, para poder limpar esse padrão, para poder reprogramar a crença, para poder mudar a energia, para poder começar a focar em outras coisas. E aí é interessante a pessoa observar pessoas que já conseguem viver aquilo que ela gostaria e começar a abençoar essas pessoas. Isso é muito importante. Às vezes a gente olha pessoas vivendo aquilo que a gente gostaria, a gente sente inveja, a gente acha que o mundo é injusto. Mas um padrão comportamental muito interessante, que inclusive eu aprendi com o Luiz Gasparetto, é o poder da energia da bênção. Então, quando você vira alguém que está vivendo algo que você gostaria, abençoa essa pessoa. Imagina a pessoa na sua frente, coloca as suas mãos para frente. Imagina, por exemplo, uma energia rosa que se transforma em violeta, abençoando a vida da pessoa, os mentores dela, né? Depois o seu próprio mentor, para você poder de fato desejar algo bom para aquela pessoa, porque na medida em que a gente abençoa algo que a gente gostaria de viver, aquilo também começa a se manifestar na nossa vida em algum momento. Porque a gente agradece aquilo, a gente emana uma energia amorosa ao invés de emanar inveja, porque a inveja atrapalha o processo, bloqueia o processo, né? Mas enfim, continuando sobre as leis herméticas, eu não vou falar todas aqui, estou falando de uma maneira mais superficial, como eu falei. Tem vídeos que vocês encontram no YouTube sobre esse tema de uma maneira mais profunda, inclusive aqui no canal, tá, gente? No meu canal do YouTube, vocês encontram alguns vídeos sobre isso, né? Porque que eu fazia o Bom Dia Bebê lá na Rede Vizinha, né? Foi em 2021 que todos os dias de manhã eu fazia um programa lá nos meus stories com o pessoal, eu falei bastante sobre o caibalho, então se vocês se interessarem, algumas palestras daquela época eu consegui colocar aqui no canal também. Mas enfim, a lei da correspondência, ela fala que o que está em cima é como que está embaixo, o que está dentro é como que está fora. Ou seja, existe essa harmonia entre todos os planos da existência. Tudo que acontece fora reflete o que se passa dentro. Isso é muito interessante, gente, porque essa lei, por exemplo, ela rege o pensamento astrológico, né? A lei da correspondência, que fala que tudo que está em cima é como que está embaixo, ela é espetacular, porque eu que sou astróloga, eu vejo isso se manifestando e, gente, é incrível, é assim um espetáculo. É fenomenal, é fenomenal. Só estudando astrologia profundamente a gente pode ver essa lei se manifestando. Então,
Direto eu vejo, às vezes a pessoa tá querendo se casar, uma pessoa que nunca quis se casar, que nunca teve vontade de se comprometer com ninguém. Aí essa pessoa começa a viver um momento astrológico em que Saturno transita na casa 7. Saturno é um planeta que, dentre outras coisas, fala do comprometimento, da seriedade, da estrutura, da seletividade. Então ele coloca os relacionamentos à prova. Ele traz esse senso de compromisso na casa na qual ele está passando e pede para a pessoa abandonar as ilusões e ficar com aquilo que é real. E aí, às vezes, aquela pessoa que nunca quis casar, o trânsito de Saturno começa a acontecer na casa 7, que é a casa das relações interpessoais, e a pessoa finalmente decide se casar, se comprometer. Incrível, assim, a gente vê essa lei da correspondência, né, se manifestando de uma maneira ostensiva mesmo, é impressionante. Às vezes é mais sutil, às vezes é muito óbvio. Ou sei lá, de repente, uma pessoa que está num período profundo de transformação na vida, de regeneração, que está tendo que realmente renascer das cinzas e lidar com uma série de sombras que estavam no inconsciente. Você vai olhar, ela está com Plutão entrando na casa 1, que é o ascendente, né? E Plutão é um planeta de renascimento. Aí você vai olhar a vida da pessoa, corresponde exatamente ao que está acontecendo no céu. Então, assim, é um processo muito interessante a gente compreender que tudo que está em cima é como que está embaixo. Não é que o que está no céu está causando o que está na terra. É uma relação simbólica e analógica, porque tudo é espelho. Então, na medida que eu entendo que tudo é espelho, eu olho para o céu e eu olho para a minha vida, eu percebo essa correspondência. Não é que é igual, mas existe essa relação simbólica e analógica. Então, uma pessoa que está tendo filho ou que está grávida, por exemplo, você vai olhar nas previsões astrológicas, sem dúvida alguma, vai ter alguma coisa na casa 5, que é a casa dos filhos. Ela vai estar passando por um trânsito que indica esse processo de renascimento na vida dela. Sempre vai ter algo que vai confirmar aquele evento físico que está acontecendo, entende? Não tem como não ter, porque está tudo ligado, gente. Essa sincronicidade existe. Então, quando a gente começa a entender que nada é por acaso, por isso que eu amo a astrologia, porque eu acho que é um conhecimento milenar, né? Tem mais de 5.000 anos. É um conhecimento extremamente profundo, extremamente complexo. Eu, por exemplo, agora estou fazendo um curso de astrologia médica e estou assim fascinada. Eu já estudo astrologia desde os 13 anos de idade, tá? Já fiz inúmeros cursos, tenho inúmeras formações, mas ultimamente eu tenho me aprofundado nos estudos de astrologia médica. Assim, é fascinante, é fascinante, é fascinante. Assim, olha, você não tem nem como descrever como esse conhecimento é profundo, como bate tudo, como tudo se encaixa, porque não são análises superficiais, é tudo muito preciso, assim, sabe? É um espetáculo, eu sou suspeita. Não tô querendo vender meu trabalho, não, gente, eu só tô expressando a minha paixão, porque eu sou encantada com esse conhecimento, é muito profundo, é muito complexo, e não acaba, a gente estuda, sempre tem coisa para aprender, porque são muitas linhas, né? Você pode analisar um mesmo mapa por diferentes perspectivas, dando mais foco na carreira, por exemplo, ou na área da saúde, ou na área dos relacionamentos. Enfim, tem múltiplas possibilidades. Tem astrólogos, por exemplo, que trabalham com astrologia para investimentos financeiros. Então, ele estuda, né, o momento astrológico e vê qual que é o melhor momento para a pessoa investir, sabe? E com isso consegue construir uma vida material muito próspera com as informações astrológicas, não é? Não é um espetáculo. Enfim, tem várias formas de você se especializar dentro da astrologia, porque é um conhecimento muito profundo, muito amplo, né? Não tem como saber tudo, gente, é impossível. Mas você pode escolher setores para você se aprofundar e em cada momento da sua vida, enfim. Ou escolher uma área de atuação específica, né? Mas é espetacular e é um conhecimento baseado nas leis herméticas. Então, quando a pessoa tenta entender a astrologia por uma perspectiva científica, é claro que ela não vai entender, porque a ciência de hoje é baseada em causa e efeito e a astrologia não é baseada em causa e efeito. Ela é simbólica e analógica, ela se baseia na lei da correspondência de Hermes Trismegisto.
Então, não adianta a pessoa querer entender, querer achar que o planeta vai emitir uma onda que vai entrar no cérebro dela e vai fazer ela se comportar assim ou assado. É muito além disso. Na verdade, existe toda uma relação simbólica que fala dessa relação mesmo, de analogia entre o que acontece no céu e na terra. Quando você conhece isso, você percebe que nada é por acaso, que tudo acontece no tempo certo, aí você começa a entender a função de um projeto reencarnatório. E às vezes tem uma pessoa passando por uma situação específica de vida que ela pediu para viver durante a elaboração do projeto reencarnatório. Você vai olhar no mapa dela, tá lá a indicação dessa situação. Aí você vê, né, que não é por acaso. Teve até esses dias o caso de uma cliente que, enfim, ela viveu uma questão com o pai, de luto. E assim, gente, eu não falo sobre esses assuntos para a pessoa se a pessoa não me traz essa questão, né? Eu não vou falar uma coisa que a pessoa não está aberta a ouvir ou que ela não me pediu para saber de uma maneira explícita, esses assuntos mais delicados. Obviamente que eu vou ter muito tato, muita delicadeza e sensibilidade para falar sobre certos temas, mas era uma pessoa que tinha acabado de viver o luto do pai. E ela tinha culpa, porque ela achava que deveria ter feito mais pelo pai dela, e o pai tinha desencarnado. E foi muito bonita a leitura, porque eu pude mostrar para ela, do ponto de vista astrológico, que aquilo que ela estava vivendo estava acontecendo no momento certo, que havia uma sincronicidade, assim, que por mais difícil que fosse, ela não tinha culpa de nada, porque era a hora dele mesmo desencarnar. Porque ninguém desencarna de véspera, né, gente? Se a pessoa desencarnou é porque era a hora dela. E aí você vai ver o mapa dela como filha, tinham alguns aspectos indicando essa possibilidade, não era uma certeza. Porque às vezes não tem um luto genuíno no sentido do pai falecer, mas às vezes existe uma regeneração na maneira como ela lida com o pai ou com a energia masculina. Então não necessariamente é literal a interpretação, às vezes é só simbólica, é metafórica também. Tem esse aspecto em algumas previsões astrológicas, né? Então, não é que a previsão seja literal. No caso dela, foi literal mesmo. O pai desencarnou. E aí, olhando o mapa dela, de fato, eu percebi que essa potencialidade estava ali, né? E, por exemplo, a minha mãe, quando faleceu, a minha mãe já estava doente há muitos anos, há quase 7 anos doente. Então, eu já estava preparada para quando esse momento acontecesse. Eu já vivi o luto dessa situação logo no começo. Eu já estava preparada. Foi em 2023 que ela faleceu. E foi interessante porque no momento em que isso aconteceu, tinha uma série de situações astrológicas no meu mapa como filha, porque é sistêmico, né? Então, no meu mapa como filha, havia várias questões que eu não vou detalhar aqui, porque senão as pessoas vão ficar querendo procurar no mapa delas, enfim. Tinha várias questões no meu mapa e no dela que diziam que essa possibilidade era muito, muito intensa. Então, quando aconteceu, de certa forma, eu já estava preparada, porque também não foi um processo abrupto, né? Foi um processo que aconteceu de maneira muito gradativa e eu estava vendo no meu mapa e no dela que essa possibilidade naquele momento era muito grande. Não era uma certeza absoluta, mas eu sabia que a possibilidade estava ali. Então, quando a gente tem esse conhecimento e usa a favor, não para amedrontar ninguém, como eu falei, eu sou muito delicada na hora de analisar o mapa de quem quer que seja, porque eu sei que eu estou mexendo com questões profundas da vida da pessoa. Então, eu procuro sempre trazer o lado luz da situação, sempre procuro levar soluções para a pessoa e nunca problemas, para que, inclusive, ela tenha mais recursos internos, né, para lidar com aquela questão de uma maneira mais profunda. E também, se a pessoa traz a questão para o atendimento e está aberta a ouvir, muitas vezes eu falo sobre o tema. Se a pessoa não traz e não está aberta, e eu percebo que às vezes é um ponto vulnerável, eu não vou falar daquele assunto. Então, a gente tem que ter, a gente como astrólogo e terapeuta, a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber até onde a gente pode ir com o cliente, até que ponto a pessoa tem preparo para ouvir certas informações, né? E tudo isso realmente é uma questão de sensibilidade, de empatia, mas enfim, eu tô falando sobre tudo isso para falar da lei da correspondência, para falar da minha paixão pela astrologia, do como é incrível a gente perceber que nada é por acaso, que a pessoa está vivendo um fato e você vai olhar nas previsões do mapa,
realmente era a hora dela viver aquela situação ou existia aquela possibilidade. Você vai percebendo que nada é por acaso, que está tudo ligado, né? Inclusive, dentro das leis herméticas tem a lei da vibração, que fala que nada está parado, que tudo se move, que tudo vibra. Isso indica que tudo no universo vibra em diferentes frequências, inclusive os nossos pensamentos e as nossas emoções. Por isso que as vibrações elevadas, elas atraem experiências mais harmônicas, enquanto que as vibrações densas tendem a gerar desafios. Agora, isso não significa que uma pessoa que vibre positivo não vá passar por problemas. Ela pode até passar, mas a questão é que a postura interna diante daquele problema será outra, porque a vibração dela é outra. Então, às vezes, uma pessoa que tem o hábito de orar e vigiar todos os dias, ela está passando por uma doença grave, né? Como ela tem equilíbrio interior para lidar com essa situação, ela consegue enxergar as mãos de Deus naquilo que está acontecendo e ela tem a serenidade necessária para poder lidar com essa situação de uma maneira mais madura e não de uma maneira passional, não com medo, com apego, porque é uma pessoa que tem um nível de consciência mais elevado, então ela consegue inclusive ter uma resignação, uma aceitação da situação dela. Ela não briga contra a realidade, ela não luta contra Deus e amaldiçoa Deus, porque ela tem essa percepção de que nada é por acaso. Isso não significa que ela não vai trabalhar para que a doença seja curada. Não estou falando que ela vai se entregar para a doença, não é isso. O que eu estou dizendo é que, na medida em que a pessoa tem um nível de consciência mais elevado, porque ela medita, faz terapia, faz práticas de gratidão e ela realmente tem essa proposta interna de focar na luz, quando um momento adverso se manifesta, normalmente ela consegue lançar a mão dos recursos internos que ela tem para lidar com aquela situação de uma maneira mais serena, mais tranquila. E eu sei que não é o caso da maioria de nós, tá, gente? Também não tô nesse nível de evolução. Admiro quem está. Mas não tô não, né? Não tô não. Eu tô aprendendo também. Mas, enfim, quando a pessoa ela tem essa prática diária, e embora eu estude sobre isso há muitos anos, eu tenho muito que aprender ainda sobre o assunto, mas quando a pessoa tem a prática diária, a tendência é que ela consiga ver o lado luz da situação de uma maneira mais rápida, né? Porque às vezes uma pessoa que ainda tem um nível de consciência que às vezes não está tão expandido, quando ela passa por uma adversidade, muitas vezes ela passa por um processo grande de não aceitação, de revolta, de indignação, até conseguir enxergar o lado luz da situação. Então ela fica um bom tempo brigando com a vida, indignada e revoltada, até ela entender que existe um propósito por trás daquilo, e aí ela começa a entrar na energia da aceitação. Muitas vezes, dependendo do nível de maturidade dessa pessoa, de inclusive a maturidade espiritual também, né? Ela pode demorar um pouco mais. Mas se em algum momento ela consegue olhar a luz da situação, por mais difícil que seja, a tendência é que o próprio processo de aceitação no qual a pessoa entra viabilize o processo de cura, entende? Porque a aceitação faz com que ela entre numa frequência mais elevada, ela para de ficar na frequência da revolta, ela eleva a vibração com a gratidão, com alegria, com amor, com presença. E aí, claro, quanto mais ela vibra no amor, mais experiências amorosas ela irá atrair e mais fácil vai ficar dela enxergar o lado luz daquela situação. Não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Ainda mais que a maioria de nós está em aprendizado, a gente está num planeta de provas e expiações. Não é fácil, mas é um treino diário e constante. O importante é a gente não desistir. Outra pergunta importante: como a gente começa a praticar a lei da atração? Para começar a praticar, você precisa tomar consciência daquilo que você pensa e sente diariamente. Você vai escolher alguma coisa com intenção e você vai focar naquilo que você gostaria de viver e não naquilo que você teme. Então você vai visualizar como se aquilo já tivesse acontecendo. Você vai sentir gratidão e vai agir como se já tivesse recebido aquilo. Entende?
Então, é visualizar, sentir e agir. É isso que vai criar a coerência vibracional, para que os portais da manifestação se abram. Então, visualizar, sentir como se já tivesse acontecido ou acontecendo e agir como se já tivesse recebido. Então, por exemplo, você quer viver um grande amor. Ok, visualiza o que você gostaria de viver, todos os detalhes, né, de como é que você quer que seja essa relação, de como você quer ser tratado, dos valores estruturais que essa pessoa precisa ter, como que essa pessoa olha para a realidade, como vai ser o vínculo de vocês, o que você vai sentir nesse vínculo. Começa a visualizar, como se já fosse real. Aí você sente no seu corpo a gratidão por estar vivendo aquilo como se já estivesse acontecendo. E aí você vai agir como se você já tivesse recebido aquilo. E aí tem gente que vai fazer o advogado do diabo e vai perguntar: mas então vou visualizar que eu sou milionária e vou agir como se eu já tivesse recebido e vou estourar meu cartão de crédito. Não é assim, tá, gente? Não é por aí, não é literal assim. Se você quer melhorar a sua vida material, você vai visualizar, sentir gratidão e você vai agir internamente, como se você já tivesse recebido. Obviamente que se você não tem aquele dinheiro disponível ainda, você não vai gastar como se não houvesse amanhã, isso é óbvio, né? Mas enfim, é sempre importante repetir o óbvio, porque às vezes é óbvio para mim, mas não é para outra pessoa. Então, você não vai ficar gastando como se você fosse um milionário, não é isso, é a postura interna, é o que você sente. Outra pergunta que as pessoas costumam me fazer: eu preciso visualizar todos os dias? E, gente, não. O ideal é assim, se você é uma pessoa muito ansiosa, o ideal é que você não visualize todo dia. Porque senão a sua própria ansiedade pode atrapalhar o processo. Porém, se você consegue visualizar só para você se alinhar com a vibração, porque na visualização você sente a alegria, o amor, né? Você sente o prazer de estar vivendo aquilo, mas você não fica ansioso, desejando que aconteça logo. Ok, se for o seu caso, você pode visualizar todo dia, né? Fazer aquele quadro de visualização, deixar na sua casa, imagens daquela situação espalhadas pela casa. Ok, se não te faz mal, se não gera ansiedade, não tem problema, mas não é uma obrigação visualizar todo dia e não é para todo mundo, cada caso é um caso. Tem algumas pessoas que, por serem muito ansiosas, elas preferem visualizar, soltar e nunca mais ficar pensando naquilo, não ficar, ai, que horas vem? Ai, porque não aconteceu ainda? Ah, por que não chegou? Porque a própria ansiedade bloqueia o processo, é o famoso efeito Zenão. Vocês podem pesquisar mais sobre isso, caso vocês não saibam o que significa. Mas esse efeito é que gera paralisação no processo, porque existe ansiedade, entende? Então, sobre visualizar todo dia ou não depende do que funciona melhor para você, vai depender muito do seu temperamento. Se você é ansioso, não recomendo. Se você se sente bem visualizando, porque você percebe que isso te dá alegria e te ajuda a ficar numa frequência elevada e não atrapalha o processo, então dentro desse contexto, ok, maravilha. Você pode visualizar todos os dias sem problema. Gente, esse áudio já tá gigantesco, né? A gente pode fazer mais questões de uma próxima vez. Se vocês gostarem de áudios assim, se vocês acharem interessante, depois eu posso gravar mais áudios sobre esse assunto. Espero muito que esse áudio tenha te ajudado de alguma forma. Desejo que seu domingo seja muito abençoado e se você puder e quiser, peço para deixar seu like, compartilhar esse áudio com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. E para quem gosta do meu trabalho e quer ficar mais próximo de mim, eu tenho um clube de assinaturas, que é o Clube da Gisela Valim. O link para você se inscrever está aqui embaixo na descrição do vídeo e lá vocês encontram mais de 140 vídeos inéditos de autoconhecimento, astrologia, espiritualidade, lei da atração, relacionamentos, enfim. Lá no clube eu consigo me abrir mais, porque é um espaço privado, então posso contar coisas mais pessoais, ficar mais próximo de vocês, né? Então, se vocês gostam do meu trabalho
e querem estar mais próximo nesse espaço mais íntimo, mais privado, que é o meu clube de assinaturas, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao clube. A energia lá não é por nada, eu sei que eu sou suspeita, mas a energia lá é maravilhosa. Eu amo esse clubinho, adoro produzir conteúdo aqui para o canal e também para o clube. Porque eu sei que quem realmente está ali é quem quer estar mais próximo, é quem gosta do meu trabalho. E se for o seu caso, é só você fazer a sua assinatura. O plano mensal é um plano simbólico, você pode ir cancelar a hora que você quiser, não tem compromisso de fidelidade eterna, tá? Então, você tem essa liberdade de poder cancelar quando quiser, ok? Então é isso, gente. Um grande beijo a todos, até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!